Moletom não, meu filho. Terno e gravata pra você participar da mesa redonda aqui, né? Tô brincando. Muito bom, viu, Janô? E boas respostas, né, Edu? A galera... Boas respostas e convergindo para um elenco jogando só com o nome. Eu falei sobre isso, né? Eu tava comentando aqui, muita gente falando de nome. Sim. O Atlético tá cheio de bons nomes, né? Mas em campo, nome não ganha jogo. A gente já sabe isso há muito tempo, né? Eu só acho que colocaram o elenco do Atlético acima do que ele pode entregar em determinado momento. Aí a cobrança foi acima do que deveria ser. O elenco do Atlético é bom. Não é um elenco que traga favoritismo às grandes conquistas, à exceção do campeonato estadual, mas também não é um elenco para ficar na posição que está hoje, né? Isso. E eu acho que o alento para o torcedor, e é alento mesmo. Todos os jogos do Fortaleza até antes do Grêmio, a gente só via piora, cara. O Atlético não evoluía, você não via sinal de evolução em nada. Esse jogo contra o Grêmio deu para ver. Vamos ver os números aí pro Edu continuar comentando. Os números do Filipão pelo Atlético, nosso grande Gustavo Pio preparou uma arte pra gente, uma série de artes. Tá, Edu, Scolari pelo Atlético, tá? Foram 7 jogos, 4 empates. A Fluminense você tira da conta. O Fluminense foi o primeiro, era o Lucas Gonçalves. Não era o Filipão. O Libertad depois foi bem pouco tempo, né? Mas era o Filipão. Não, já era o Filipão. Esse empate foi o sabor de vitória, né? Porque classificou, né? Com a América foi o contrário, né? 2-0 em casa, deixou a América empatar. Aí veio o Goiás, que o Filipão elogiou, né? Mas o jogo foi ruim, hein? 3 derrotas, Fortaleza, Corinthians e Grêmio. Gols marcados 5, gols sofridos 8, aproveitamento de 19%. Muito baixo, né, Edu? Desses jogos aí, tirando o Fluminense, então, Edu, o melhor do Galo foi o Grêmio? O melhor do Atlético em desempenho foi contra o Grêmio. Foi o jogo que o Atlético mostrou evolução, algumas individualidades apareceram. Antes a gente não via ninguém jogando bem, cara. Não tinha nenhum jogador jogando bem, coletivamente o time não funcionava. Contra o Grêmio já funcionou melhor coletivamente, o time criou e individualmente teve destaques. Antes não estava tendo destaques. O jogo contra o Goiás foi horroroso. Não só o Atlético, o jogo foi ruim. Sim. Contra o Fortaleza, eu acho que o Atlético fez um primeiro tempo razoável e o segundo tempo foi péssimo. Contra o Corinthians, o jogo foi ruim. Contra o América, era um resultado absolutamente mentiroso, aquele 2-0 para o Atlético. Até nem acho que tenha sido injusto o empate. Mas o América foi melhor que o Atlético no geral. Só que o Atlético teve a competência de construir e fazer 2 gols. E o jogo contra o Libertad, eu acho que pela proposta do jogo, o Atlético até que foi bem. Tava igual casado de solteiros ali depois, né, de um tempo. O Libertad tinha a questão do Atlético jogar por uma derrota de 1-0, né? Que poderia. Então, esse jogo aí, você pode olhar o desempenho, que não foi dos melhores, mas foi um êxito. O time foi brigou. uma conquista do Atlético, o Atlético conseguiu a classificação. Próxima arte aí, gente. A situação do Galo no Brasileirão, vamos ver. Vamos passando aí pra gente comentar. A gente começa. O Atlético no Brasileirão. 21 pontos, 13ª colocação, 5 jogos, 6 empates, 5 derrotas, 18 gols pró, 15 gols contra, 43,75% de aproveitamento. O Galo é o 14º melhor mandante, tá? Em 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Foram 9 gols feitos, 8 sofridos, 42,86% de aproveitamento. 4º melhor visitante. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 9 gols feitos, 7 sofridos. Aproveitamento aí do Galo no Brasileirão de 44%. O que chama atenção ali, né, Edu, o número de gols não é mais ou menos parecido, né? Gols feitos, 18-15. Agora, como mandante, o Galo perdeu muito ponto já, né? É o 14º mandante. Desde o ano passado, né? Já vinha desde o ano passado. Desde o ano passado que o Atlético... E o Galo foi muito bem em 20 com o São Paulo e em 21 nem se fala. Nem né? se fala. Empatou e perdeu mais do que ganhou. E eu acho que esse posicionamento do Atlético na tabela passa muito por 3 jogos. Que o Atlético precisava ter vencido os 3. América, Corinthians e Goiás. Sim. Seriam quantos pontos a mais? 7? Perdeu pro Corinthians. 3 do Corinthians, 2 do América e 2 do Goiás. Cara, são 7 pontos. Você poderia até estar falando de desempenho, mas o Atlético estaria numa posição na tabela. 28 pontos, estaria na frente. Não estou nem falando de Botafogo. Botafogo hoje não segue o líder, segue o vice-líder. O Atlético estaria seguindo o vice-líder. Estaria em terceiro. Estaria muito perto. E esses tropeços é que contam. Porque você ir a Porto Alegre e tropeçar contra o Grêmio, tá no combo. E ainda mais o Grêmio fazendo o Campeonato Brasileiro que vem fazendo. E ainda assim o Atlético jogou melhor que o Grêmio, né?
Então, acho que o torcedor lamenta nessa era Filipão são esses 3 jogos especificamente. Porque contra o Fortaleza também, o Fortaleza hoje é uma equipe que jogar lá no Castelão é muito complicado. É difícil. Fortaleza é um time que um clube que mudou de patamar. Agora, tropeço contra o Corinthians, que não ganhava de ninguém, de novo. O América, que você vencia 2-0 e deixa o América empatar. E você perder pontos para o Goiás num péssimo jogo. Se o Atlético tivesse jogado com o Goiás o que jogou contra o Grêmio, ele teria vencido. O mínimo ele teria vencido. Então são 3 jogos que o torcedor precisa lamentar e que poderia estar o Atlético sem desempenho, está tranquilo em termos de resultado. A gente tem mais 2 artes. Vamos para sequências Brasileirão. Olha só a situação do Galo, gente. São 8 jogos na temporada sem vencer. Olha só, as maiores sequências sem vitória. O Galo tem 7, 8 na temporada, 7 no Brasileirão. O América vem em segundo com 6. Bahia é o terceiro com 5 jogos sem vencer. O Internacional tem 4 jogos. Vasco, Flamengo, próximo adversário do Galo, e o Bragantino, 3 jogos. E isso, Claudão, aumenta a pressão do Galo ali, porque o Flamengo já está 3 jogos sem vencer e vem de um empate em casa com o América, que poderia ter sido derrota. O que chama a atenção ali, o Atlético com o América, eles ganharam na mesma data, só que o América tem um jogo adiado, né? Por isso tem 6 jogos ali que o América não vence. E o Flamengo também, eu falava há pouco, né? O Flamengo não está vivendo o grande momento no Campeonato Brasileiro mesmo. Estou vendo o Flamengo meio na dúvida. E o Flamengo joga agora no meio de semana, né? Contra o Grêmio. Na verdade, o jogo do Galo contra o Flamengo é no meio de 2 mata-mata pro Flamengo, né? Isso. Porque tem o Grêmio agora e na semana que vem o Flamengo joga mata-mata da Libertadores. Igual o Galo, né? Pode ser que o Flamengo venha com um time diferente. Pode ser. Sim. Não duvido. Porque são 2... Se você colocar na balança hoje pro Flamengo, o brasileiro tá mais difícil. Se bem que falar Flamengo e time diferente é uma grande bobagem. Porque o São Paulo ele não repetiu nenhuma escalação desde que chegou ao Flamengo. O Wellington Campos trazia isso na última transmissão que eu comentei o jogo Flamengo e América. E certamente vai mexer nesse time do Flamengo para jogar contra o Atlético. Mas isso diz muito, cara. Atlético e Flamengo pelo Brasileirão será para o Flamengo um jogo entre 2 mata-matas, né? Então, Grêmio e Olímpia. Isso. E o jogo contra o Olímpia é Assunção. Sim. Então tem viagem ainda para o Flamengo. O jogo contra o Grêmio também é fora. Tem São viagem, 3 jogos fora, né? Porque aqui também 3 viagens. São 3 viagens do Flamengo. Então isso pode pesar no rendimento, na escalação do Flamengo. O Atlético não tem nada com isso. O Atlético vai ter o Palmeiras pela frente, mas não tem jogo no meio de semana. É uma semana para o Filipão trabalhar e o principal, trabalhar bem. Porque só trabalhar não basta. É isso aí, ó. Mandar um abraço aqui pro Carlos Dionísio, tá acompanhando a gente. O pessoal comentando bastante aqui, dando opinião sobre o Filipão, a situação do técnico do Galo. Vamos para a última arte, que é de probabilidades, né? Números aí do Departamento de Matemática da UFMG. Pro Galo hoje ser campeão brasileiro, são 0,14%. Esquece. Sendo realista, né? É só para falar ali que, né? Não, porque tem a probabilidade, é normal, mas o Atlético não briga mais por título em Campeonato Brasileiro esse ano. O que preocupa é aquilo ali, ó. Libertadores, 14. Mas se avançar do Palmeiras e for campeão, ele garante a vaga na Libertadores. Isso aí é pelo brasileiro, Isso né? é pelo brasileiro, então 14%. Logicamente que tem muito campeonato pela frente, se ganha 2, 3 seguidas, vitórias muda isso tudo aí. Só não muda título. Sim. Vai aumentar um pouquinho ali, mas esquece título, gente. Agora, Libertadores, o Atlético tem que continuar focado. Gente, o que mais me preocupa o que mais chama atenção é aquilo ali, gente. O Atlético, na tela de probabilidades, ter quase 10% de chance de ser rebaixado. E na semana passada, na quarta-feira na mesa, eram 7%. Então, olha como é que as coisas mudam, né? Porque a turma vai aproximando. Sim. O Coritiba ganhou, o Goiás ganhou. Sim. A zona do rebaixamento ela vai somando e o Atlético não vence. Então vai diminuindo distância para a zona do rebaixamento, aumentando distância para a zona de Libertadores. É matemático. Eu já ouvi hoje aqui na redação da rádio, muita gente não tem que chegar aos 45 pontos rápido e ficar mais calmo, porque o torcedor do Galo já fica com aquela medo. Se você olhar o desempenho, o pensamento tem que ser esse. O pensamento é esse. E uma coisa que eu ia te perguntar, Edu, é o seguinte, tá lá, 9,7 rebaixamento. O Galo tem que tomar cuidado, porque a turma que está disputando o rebaixamento ali, Goiás, Cuiabá, o América, a turma que tá aí, joga sabendo isso, né? Se o Galo entra lá no meio dessa confusão aí, o Galo não sabe o que fazer, não. Eu falo assim, não foi montado para isso. Não foi, e chega ali e começa, entra em parafuso, né? Cláudio, nós temos 2 exemplos recentes.